Se você tem o hábito de compartilhar o conteúdo do seu Instagram com os amigos, fica até o final desse vídeo, porque hoje eu quero destrinchar esse assunto com você para te explicar nos mínimos detalhes porque que essa é uma má ideia. A gente vai falar um pouco aqui sobre como criar um público qualificado e algumas estratégias de alcance que vão te ajudar agora nesse começo. Eu sou Glauber Oliveira e aqui a gente fala sobre criação de conteúdo, mentalidade e como viver na internet sem ser consumido por ela. Se você clicou nesse vídeo, é bem provável que hoje boa parte das pessoas que seguem você lá no seu Instagram são amigos, conhecidos, pessoas de círculos próximos de você, ou então seguidores inativos. E isso, de certa forma, até gera em você um certo desânimo, às vezes um pouco de ansiedade, porque você cria com um conteúdo impecável e ainda assim você tem aquela sensação de que ninguém se interessa ou de que as pessoas estão ali te olhando e te ignorando de propósito. Fala aí se você já sentiu algo desse tipo. Você posta stories, você grava vídeos super elaborados, você abre enquetes, faz caixinha de perguntas, compartilha conteúdos, você faz absolutamente tudo que as pessoas falaram para você fazer, que traria engajamento, e ainda assim parece que todo mundo te ignora. Fala para mim se você já passou por isso. Pois é, esse é um público que eu chamo de audiência morta, que nada mais é do que um público que se reuniu ali em volta de você, mas que não é o seu público de interesse, que é aquele público que realmente precisa do que você oferece e que vai comprar de você. Essas pessoas muitas vezes nem sequer entendem muito bem o que você está falando ali, ou então simplesmente não têm interesse nenhum naquilo que você está postando. Às vezes são amigos, pessoas próximas, colegas de trabalho, parentes, ou então alguma pessoa aleatória para quem o algoritmo entregou aquele conteúdo, mas que nunca interagiram com você. Mas o fato é que com essa audiência morta, o seu perfil vai cair num ciclo de baixo engajamento. E é muito fácil da gente entender como que isso funciona, e eu vou explicar aqui para você agora nos mínimos detalhes. Olha só. Primeiro, que o algoritmo entrega o seu conteúdo com base no tipo de pessoa que consome esse conteúdo. Então ele pega aquele perfil de pessoa e começa a entregar para mais pessoas que têm um perfil parecido com aquelas que viram pela primeira vez. Só que aí, o que vai acontecer quando você tem essa audiência morta? Primeiro, ninguém vai interagir. Quando ninguém interage, o algoritmo entende que aquele conteúdo não é bom o suficiente, aí ele para a entrega. Resultado disso, conteúdo flopado. Só que o problema vai começar a ficar um pouquinho pior na próxima postagem que você fizer, porque como na primeira a gente já teve um conteúdo que as pessoas não interagiram, a próxima postagem sua já vai começar com um alcance um pouco mais fraco, porque o algoritmo está baseando naquelas pessoas ali que entregaram. Ele ainda vai testar com um público um pouquinho diferente e tal, mas a base sua, se você estiver postando ali no orgânico, vão ser aquelas pessoas que estão no seu perfil. E aí, se ninguém interage de novo, ele já vai brecar aquele conteúdo, aquele alcance, e o seu post, o seu Reels, o que quer que seja, ele vai ter um alcance bem reduzido. E aí, mais uma vez, como ninguém interagiu, o conteúdo flopou de novo. E aí pronto, você caiu naquele limbo aonde não tem engajamento e agora vai ser um pouquinho mais difícil de sair dali. Porque agora, além de ter essa audiência morta que não interage com o seu conteúdo, você vai começar a ter aquela sensação de que o seu conteúdo não é muito bom, porque você está ali postando, se esforçando, fazendo o seu melhor para criar um conteúdo legal e ninguém está dando a mínima. Mas calma que isso tem solução e a gente já vai falar sobre isso. Só que antes, clica aqui no gostei para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer e ajudar outras pessoas a sair desse limbo também do engajamento. Então, bora continuar. Então, se por um lado a audiência morta destrói o meu engajamento, por outro lado, o público qualificado vai fazer com que o meu engajamento se torne cada vez mais forte, com que o meu conteúdo se propague cada vez mais e consiga alcançar as pessoas certas que vão gerar resultado para mim e que vão trazer crescimento, tanto para o meu perfil quanto para o meu negócio em si. Então, bora entender aqui o que define um público qualificado. Em primeiro lugar, esse é um público que se identifica com o que você fala e que compraria de você. São pessoas que valorizam a sua mensagem, são pessoas que
veem sentido nas suas ideias, naquilo que você compartilha. Aquilo que você fala ajuda elas de alguma forma e elas veem valor em você. É aquele público que se envolve com o seu conteúdo. São pessoas que trazem dúvidas, que comentam, que interagem, que compartilham suas publicações, que curtem, que salvam suas publicações. Elas comentam com outras pessoas, elas trazem novos assuntos para você abordar dentro do seu perfil. E é uma relação completamente diferente daquele primeiro exemplo onde a gente viu a audiência morta, que ninguém dá a mínima para você, mas está todo mundo ali te olhando todo dia. Aqui realmente o seu conteúdo faz sentido, o seu esforço faz sentido, porque as pessoas respondem você, você não está falando como se estivesse falando com uma parede. E para que isso aconteça, basta que você deixe o algoritmo fazer o trabalho dele. O algoritmo foi criado exatamente para isso, para procurar o tipo de pessoa que tem a maior probabilidade de gostar do seu conteúdo, pegar o seu conteúdo e entregar para essa pessoa. Então, toda vez que eu tento fazer o trabalho do algoritmo, na verdade, eu estou atrapalhando a entrega. Então, seja chamando uma pessoa para seguir o meu perfil, seja compartilhando um post às vezes ali no direct, seja compartilhando às vezes ali nos stories, algo que eu acabei de postar. Tudo isso acaba atrapalhando a entrega do meu conteúdo e aí eu caio naquilo que a gente falou no começo do vídeo, que é criar essa audiência morta. Isso acontece porque, ao contrário da gente, o algoritmo sabe exatamente o que cada pessoa consome ali no perfil dela. Então, quando a gente tenta fazer o trabalho do algoritmo entregando esse conteúdo, na verdade o que a gente está fazendo é poluindo essa entrega, porque a gente está colocando ali um monte de informação aleatória para ele tentar entregar para as pessoas. E aí, quanto mais poluída essa entrega tiver, mais demorado vai ser para que ele consiga encontrar o perfil certo. Ou às vezes ele nem encontre, caso a gente compartilhe isso constantemente, a gente vai cair naquele ciclo que eu falei lá no começo. E aqui entra mais um detalhe que pode ser fatal para a entrega do seu conteúdo, que é engajar com o próprio conteúdo. Sabe, quando você vai lá, curte aquele post que você acabou de postar, às vezes você salva, às vezes você vai lá e compartilha isso no story. Tudo isso também vai atrapalhar a entrega do seu conteúdo por um motivo muito óbvio, mas que às vezes a gente nem sequer pensa nisso, que é o seguinte: você não é o seu público. E eu vou falar de novo, você não é o seu público. Provavelmente você vê coisas, você assiste conteúdos aí que não tem nada a ver com o que as pessoas que estão procurando pelo que você oferece estariam vendo ali no dia a dia. Eu vou dar o meu exemplo aqui, o meu perfil. Eu vejo muito conteúdo que não tem nada a ver com essa parte de marketing digital. Eu gosto de ver coisas relacionadas a jogos, eu gosto de ver coisas relacionadas à leitura, às vezes a um pouco de história, coisas do mundo antigo. Isso não tem absolutamente nada a ver com a parte de criação de conteúdo, de marketing digital. E aí, se eu fico engajando com o meu conteúdo, o que que acontece? O algoritmo vai tentar entregar para pessoas parecidas comigo. Então, o ideal é que você passe longe de engajar com o próprio conteúdo, ou caso você tenha um segundo perfil, que você nem sequer siga o seu perfil profissional, para não ter esse perigo de você ir lá e curtir seus próprios posts e acabar atrapalhando a própria entrega do conteúdo. Mas o que que dá para fazer então para a gente começar a aparecer para as pessoas certas e criar esse público qualificado desde o começo? Eu vou mostrar aqui dois caminhos. O primeiro deles é a gente investir um pouco em anúncio. Ainda que muitos criadores da área do marketing digital digam para você que dá para crescer só no orgânico, a verdade é que hoje é muito mais difícil você conseguir crescer uma audiência dessa maneira do que foi há alguns anos atrás, como por exemplo lá em 2018, lá em 2019, quando o Instagram era completamente diferente do que a gente tem hoje. E eu vou explicar um pouquinho aqui da lógica disso também. Então, hoje, como eu falei, a entrega no orgânico ela já não é mais a mesma do que algum tempo atrás. Naquela época a gente tinha muitas pessoas que conseguiram crescer absurdamente, às vezes gastando pouco
pouca grana com anúncio, conseguindo fazer conteúdos que chegassem para muitas pessoas. Outra coisa também é que o nível de maturidade das pessoas que estão aqui hoje consumindo conteúdo no Instagram, no YouTube, qualquer canal, aumentou bastante. Então hoje a gente já não consegue mais chamar a atenção das pessoas falando qualquer coisa, falando alguma coisa aleatória ou algo que todo mundo já sabe. O nível já subiu bastante, então não é qualquer coisa que vai fazer com que os outros parem para me assistir. O algoritmo também aprende bem devagar quem é o tipo de público que ele precisa entregar o seu conteúdo. E ele precisa de tempo, ele precisa de volume de informações para poder ter mais clareza de para quem ele vai entregar aquele conteúdo. Então, ele vai observar sinais como curtidas, como compartilhamentos, comentários, tudo isso para poder começar a entender quem é o perfil exato de pessoas para quem vai entregar. Então, se no começo eu já não tenho muitos seguidores, ou se eu estou começando do zero e não tenho nenhum seguidor, até eu começar a reunir essas informações, até eu começar a ter esse volume de sinais ali para ele poder entender, vai levar bastante tempo. E é aí onde o anúncio resolve esse problema, porque com o anúncio você vai escolher exatamente, você vai escolher de forma direta para quem a plataforma vai entregar o seu conteúdo. Você não vai mais depender do algoritmo descobrir quem é o seu público, você mesmo vai lá, vai definir, você vai falar, eu quero entregar o meu conteúdo para pessoa tal, de tal idade, que tem interesse em A, B, C, D e assim por diante. E aí a plataforma vai lá e mostra o seu conteúdo exatamente para essas pessoas. Você pula essa etapa do algoritmo descobrir quem é o seu público. E é exatamente para isso que a ferramenta de anúncio existe, porque hoje essas redes sociais, elas lucram com anúncios. Então, se eu tenho aqui uma ferramenta que está gerando lucro para minha empresa, eu preciso que essa ferramenta entregue o melhor resultado possível. E sim, o anúncio vai entregar o melhor resultado possível para você. Ele só não vai entregar para as pessoas certas se você não souber configurar ou se você não souber quem realmente é o seu público. Então sim, vale a pena você investir no anúncio agora logo no começo, principalmente se seu perfil ainda está pequeno ou se você está começando do zero agora, porque depois que a sua audiência já estiver ali estabelecida, se já tiver um certo número de pessoas te seguindo, aí você vai começar a ver um resultado ali aparecendo no conteúdo orgânico. E o conteúdo orgânico é o segundo caminho que a gente vai ver aqui para você poder sair dessa situação de não ter ninguém engajando. Só que isso só vai acontecer quando você utilizar o conteúdo orgânico da forma certa, que é o que eu vou explicar agora. E a primeira coisa é que se você vende algo aqui hoje, é insustentável você depender somente do orgânico para crescer a sua audiência por todas aquelas coisas que a gente já falou ali no começo. Então, para que serve o orgânico, já que é tão difícil assim? Vamos lá. Ele vai servir muito bem para você se aprofundar em temas com o seu público que já está estabelecido, ou para você testar novos assuntos para ver o que performa legal, o que chama a atenção das pessoas, para posteriormente você usar isso em anúncios também para tentar aumentar um pouco mais a sua audiência. Vamos entender melhor. Você vai lá, posta, aí você observa qual que é a reação do seu público, você começa a observar o que as pessoas estão achando mais interessante, o que está engajando mais, o que as pessoas estão perguntando mais, procurando saber mais. E aí, a partir daquilo, você vai conseguir criar conteúdos que vão servir para você transformar em anúncios e expandir um pouco mais a sua audiência. E aí isso vira um ciclo, o conteúdo orgânico se transforma em anúncio, o anúncio traz mais pessoas, as pessoas consomem mais conteúdo orgânico, que vira mais anúncio, e assim a audiência ela vai aumentando. E como eu falei daquela parte de a gente se aprofundar no conteúdo com as pessoas, o conteúdo orgânico vai servir muito bem para você criar relacionamento com o seu público, para você trazer aquele conteúdo diário, aquele conteúdo que realmente vai gerar valor para as pessoas, que as pessoas vão parar, vão assistir, vão falar, cara, esse conteúdo foi muito top, isso aqui serviu para mim, isso aqui agora me ensinou alguma coisa, isso aqui está me ajudando. Esse é o papel do orgânico, a gente aproximar as pessoas, a gente conseguir alcançar as pessoas de uma forma que muitas vezes aquele anúncio que tem uma pegada mais comercial,
uma pegada mais de segue o meu perfil, compra o meu produto, ele não consegue fazer. No orgânico a gente está conversando com pessoas, a gente está criando um relacionamento. E isso é extremamente importante, inclusive para que você gaste menos com anúncio. Quanto mais forte o seu orgânico for, menos você vai precisar gastar com anúncios para quem sabe alcançar pessoas que venham a gostar de você. Então, um depende do outro. Se eu tiver só orgânico no começo, vou demorar muito para crescer. Se eu tiver só anúncio, eu posso até ter um grande número de pessoas, mas eu não vou ter muito relacionamento com elas. Então a gente precisa ter as duas coisas, porque as duas são igualmente importantes para que uma marca consiga crescer, para que você consiga vender os produtos que você quer vender e para que você consiga se relacionar com esse público e fazer com que essas pessoas gostem de você, gostem daquilo que você fala e gostem do produto, da marca que você está ali mostrando para elas. Então olha só como que a coisa já mudou. Você lembra lá no começo aquela situação que você postava, ninguém interagia, você abria enquetes, caixinhas de perguntas, todo mundo só olhava, mas ninguém clicava, ninguém falava nada. Olha só como que a situação já mudou agora. Agora você consegue perceber como as coisas funcionam, agora passou a fazer sentido. Por que que ninguém estava ligando? Por que que ninguém estava interagindo, ninguém clicava? Agora você entendeu como que o jogo funciona. E agora você entendeu também que o problema não era o seu conteúdo. O problema era o seu conteúdo ser entregue para o público errado. E aí, quanto mais você tentava forçar essa entrega, quanto mais você insistia em fazer com que esse conteúdo chegasse para as pessoas erradas, menos engajamento você tinha, menos resultado você tinha e o perfil seu continuava ali travado naquele limbo de não ter engajamento. E a grande sacada de tudo isso que eu falei é que você não precisa fazer nenhuma maluquice de às vezes resetar o perfil, deletar e fazer outro e começar de novo. Não, simplesmente deixa que o algoritmo faça o trabalho dele, deixa a plataforma entregar, deixa a plataforma descobrir quem é o seu público. Mesmo que no começo isso seja um pouco demorado, que você não veja muito engajamento, muitos números aparecendo ali, porque a gente tem essa vaidade com número, isso é todo mundo, gente. Todo mundo quer ver número. A gente quer ver o número de curtidas, o número de visualizações, isso é normal. Faz parte aqui da dinâmica da rede social que a gente está usando diariamente. Eu quero ver número de curtidas, eu quero ver visualizações aumentando. Só que eu não posso deixar que isso fale mais alto do que o meu objetivo, que é fazer o conteúdo chegar para a pessoa certa. Então deixa a plataforma fazer o trabalho dela, deixa ela descobrir quem é o público. Não tenta pegar esse trabalho para você, porque vai acontecer tudo isso aqui que a gente viu ao longo do vídeo e você vai ficar numa situação muito chata. Então, se você está começando agora, você já tem o caminho certo para seguir. Se o seu perfil estava ali travado, agora você já sabe também que a lógica é a mesma que você tem que seguir. Então, você vai parar, você vai se reorganizar e você vai recomeçar agora do jeito certo. Agora me conta aqui se você já tinha pensado sobre isso antes. Se você estava desanimado com o seu perfil, será que agora vai dar para destravar? Ou se você está começando agora, será que você deu sorte de cair nesse conteúdo aqui na hora certa? Comenta aqui embaixo para eu saber se esse vídeo fez sentido para você, se esse conteúdo te ajudou. E para finalizar, não esquece, clica aqui no gostei, se inscreve no canal, vai aparecer esse outro vídeo aqui do lado, ó, clica nele para assistir também e a gente se vê na próxima. Valeu!